Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é sexta, último dia de maio e último dia para eu entregar o meu IR também. Chegou o dia D dessa semana e daqui a pouco os Estados Unidos divulgam a inflação perseguida pelo Fed, o que vai definir o rumo dos mercados nesse fechamento de mês e como que o humor abre junho. Comentei com vocês que os números do consenso para esse dado são relativamente benignos. A expectativa é que, por exemplo, o núcleo do PCE venha no ritmo mensal mais baixo esse ano, o que de qualquer forma manteria a inflação americana anual no mesmo lugar, ali perto de 2,7%, 2,8%, ou seja, acima da meta do Fed, mas enfim seria um número mensal melhor do que a gente viu no primeiro TRI, onde as coisas vieram mais salgadas. Obviamente, qualquer nova surpresa altista faria um belo estrago. Veja o caso do dólar contra uma cesta de moedas. Os investidores lá fora entraram nesse mês com força total na aposta de dólar forte. Em algum momento, as posições especulativas em derivativos, apostando que a moeda americana subiria, chegou a bater uns 32 bilhões de dólares. É o maior patamar em 5 anos. Só que o dólar tem caído. Não contra o real, porque a gente produz os nossos próprios problemas, mas contra uma cesta de moedas, né? Essas apostas compradas no dólar foram recuando nas últimas semanas, é verdade, só que os especuladores ainda têm cerca de 15 a 20 bilhões de dólares em posições pró-dólar. Então o PCE hoje e também acho que o payroll lá na sexta que vem vão dizer pra gente para onde esse número vai e para onde o humor do mercado vai no próximo mês. E por falar em fim de mês ainda, a gente tem visto uma dinâmica bem conhecida que leva os ativos a terem um desempenho inferior nos últimos dias de meses que eles se saíram bem. A turma coloca um pouco no bolso, já que vira e mexe, o humor tem mudado de lado. Olha como foi abril e olha como tem sido maio. Tipo a Nvidia, né, que ontem caiu mais de 3,5%. Pode ser então algum reequilíbrio das carteiras depois de mais um belo mês para a tech. E vejam que só 2 setores superaram o SP500 em maio, um deles obviamente a tecnologia. E isso é super incomum, né? Tão poucos setores baterem o índice no mês. Aconteceu 4 vezes nas últimas 3 décadas. Então parece fazer sentido colocar os ganhos no bolso. No caso da Nvidia, aliás, ontem, também não ajudou a manchete de que os Estados Unidos estão restringindo as vendas de chips de inteligência artificial para o Oriente Médio, tanto para a Nvidia quanto pela AMD. Mas enfim, acho que tem também esse ponto técnico aí, né, de sazonalidade de final de mês. Seguindo com os Estados Unidos, a segunda revisão do PIB do TRI passado, do primeiro TRI, mostrou um crescimento menor, de 1,3% anualizado, um consumo menor, avançando 2%, e uma inflação um pouco menor também, de 3,6% anual. É um mix bom para a renda fixa, menos atividade, mas também menos inflação, mas nem tanto para a bolsa. Mas enfim, como eu já disse, tem o ponto que eu acabei de mencionar da turma realizando o lucro. Indo para a política, mas ainda nos Estados Unidos, um júri de Nova York considerou o ex-presidente Donald Trump culpado. Ele ainda tem mais outros julgamentos ao longo do ano, mas esses eram aquelas acusações envolvendo o silêncio da, digamos, atriz Stormy Daniels. Pensando nas eleições desse ano para presidente, o primeiro ponto importante a se considerar aqui é que a Constituição dos Estados Unidos não impede que um criminoso condenado ocupe a presidência. O outro é que, pelas pesquisas, a maioria das pessoas, dos eleitores, dizia que o resultado desse julgamento, ou de qualquer julgamento, não mudaria muito o seu voto, tirando um ou outro grupo-chave. É o que acontece justamente nesse mundo polarizado. Essa história já é bem conhecida, né? Para terminar, vale só lembrar que a reunião da OPEP acontece agora nesse domingo. Não parece que tem grandes novidades, fora aquela ideia de que eles vão estender no tempo os cortes de produção sugeridos. Vale perceber essa dificuldade do preço do petróleo de se sustentar alto, mesmo com esses cortes, e também mesmo com essa visão de que o PIB global segue resiliente, daí a inflação e os juros estarem altos, etc, etc. Ontem, os futuros de petróleo fecharam em queda firme, com o Departamento de Energia dos Estados Unidos relatando mais um aumento acima do esperado no volume estocado de gasolina. Ou seja, a demanda mais fraca por combustíveis, mesmo com o drive seasons lá dos Estados Unidos chegando. Acho bem interessante isso pensando em ciclo global. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.